Amados, eu gostaria de abrir com vocês em Efésios, capítulo 4. É um texto muito significativo para mim, pelo menos, mas eu acho que vai ser para vocês também. Eu vou ler a partir do versículo 4. Há um só corpo. Vocês acharam aí, não? Efésios capítulo 4, verso 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça de Deus foi dada a cada um de nós segundo a medida do presente de Cristo, ou do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Santo Espírito, esta é a Tua palavra, em nome de Jesus nós nos colocamos, Senhor, aos Teus cuidados para que o Senhor fale com cada um de nós aqui. Amém. Bom, esse é um texto muito precioso e ele começa a ensinar algumas verdades muito interessantes. A primeira coisa que ele começa a nos falar é desta unidade que existe entre nós, entre o corpo de Jesus Cristo. O corpo de Jesus Cristo, na verdade, é um só. E ele não está dividido, ele não pode estar dividido, como nenhum corpo pode estar dividido e subsistir. Ele vai dizendo assim, há um só corpo. E ele vai dizendo que há somente um Pai. Ele vai dizendo que há somente um batismo. Há somente uma realidade de unidade diante de Deus. Esta é a primeira informação que o texto vai nos trazer. E ele começa dizendo também, há um só Senhor e uma só fé e um só batismo. E um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Existe esse limite onde todos nós estamos encerrados. Este Pai que está sobre todos nós, este Pai que é por todos nós e este Pai que age em todos nós. É um Deus que está acima de nós, é um Deus que é por nós, Ele tem este desejo, esta vontade, esta maneira de agir. Deus quer favorecer você, mas muitas vezes o que a gente percebe como aproximação diante de Deus, diante do sagrado, é um sentimento de que talvez Deus não vá me ajudar, que Deus talvez não se importa com o que eu estou passando. O sentimento que eu tenho, que nutro, é que eu preciso convencer Deus a partir de algum expediente que, sei lá, que eu possa fazer de tal forma a convencê-lo de que a minha situação, a minha angústia, a minha necessidade, ela é importante. Mas a Bíblia vai dizer que Deus, Ele é Ele está andando na minha e na sua direção, Ele é a favor, Ele é por nós, como vai dizer em outro texto. E a pergunta que sobra é, do que a gente tem medo? Quem é contra nós, então? E Ele não só é por nós, mas Ele também tem esta forma de agir através deste corpo que é um. Ele age por meio de todos também. A impressão que nós temos muitas vezes é que a obra que estamos realizando, aquilo que estamos fazendo, seja lá o que for, é algo que é a gente que está fazendo, é algo que depende da gente única e exclusivamente. Esta é a visão que muitas vezes nós temos. Eu não sei se você tem isso com você, eu tenho muito isso. A impressão que dá é que Deus, por causa desta semente que foi colocada na nossa cabeça principalmente, e que é difícil crer nesta graça tão exuberante, nesta graça tão indizível, inacreditável, de um Deus que te ama e que me ama, e que para além de ser Deus, veio ser Pai,
e a gente nem consegue compreender a dimensão de um Deus que quer e que ninguém pode impedi-lo de ser seu pai, de ser meu pai. De tal forma que às vezes a gente se sente angustiado como se por conta estivéssemos, como se estivéssemos andando na dependência única e exclusivamente de nós. A gente não consegue perceber o corpo à nossa volta. E a gente não consegue perceber que Deus age por meio deste corpo. E a gente não consegue perceber que Deus age também em nós. De tal forma que o corpo de Jesus nos favorece e nós favorecemos ao corpo de Jesus. É aquilo que está contido lá em Colossenses, onde todo corpo unido, ligado pelas juntas e ligaduras, promove este crescimento natural, que é um crescimento dado por Deus. Mas a gente tem vivido um tempo, um momento, uma vida, uma história, uma circunstância histórica, onde o mundo está extremamente populoso e a gente está cada vez mais solitário. O mundo está cada vez mais cheio de gente, mas a gente se vê cada dia mais por conta e só. Pelo menos é este sentimento que vai habitando a gente do lado de dentro. Vai habitando a gente do lado de dentro, de tal forma que você às vezes tem milhares de amigos numa rede social, mas às vezes tem pouquíssimos para os quais você pode de fato abrir o seu peito, sonhar os seus sonhos e encontrar neles um respaldo ou uma ação com a qual você sabe, você vai poder contar, tendo em vista que seu amigo de fato ele é. A gente começa a viver a vida numa aridez, numa dificuldade. A gente começa a viver a vida das formalidades, a vida do lado de fora da alma. A vida do lado de fora da alma importa pouco, mas ela tem sido a realidade mais importante para nós. Parece que tudo que é concreto, visível, palpável, tudo que é amealhável, é na verdade aquilo que nós damos e conotamos de forma absoluta como realidade. Mas essas questões subjetivas que ninguém vê, que está dentro do seu peito, que está lá no seu lugar secreto, discreto, onde só Deus pode de fato sondar o seu coração, são de fato as coisas que são realidades para mim e para você. São elas que têm a condição de tirar o nosso sono, de alterar a nossa paz, de mudar o nosso humor, de impactar as nossas relações, ainda que tudo esteja do bom do lado de fora. E a gente olha tão pouco para dentro, a gente olha tão pouco para este Deus que não só age em nosso favor, mas age através e está em nós. Quantas vezes, amado, amada, você olhou para dentro de você e encontrou Deus lá dentro? O que a gente encontra muitas vezes é barulho, o que a gente encontra muitas vezes é confusão, é agitação, é medo, é desconfiança. A gente olha, mas não vê Deus. E tudo por quê? Porque não atentamos para a palavra de Deus, porque nos relacionamos pouco com Ele, porque a nossa intimidade com Ele nada mais é do que a formalidade da religião. A nossa oração muitas vezes é a oração de quem preenche um documento, é a oração de quem faz um requerimento, é a oração de quem apresenta uma queixa no PROCON. É difícil, às vezes, a gente poder falar de tal forma que haja quebrantamento, uma vez que o seu coração foi derramado. Eu estudo psicanálise e eu fico vendo como é difícil, às vezes, você analisando alguém, você tocar na verdade, ainda que aquela pessoa esteja ali te procurando para querer abrir o seu coração, mas você começa a perceber que o que ela começa a fazer é simplesmente se projetar de um modo mais favorável, de tal forma que você precisa ir desenvolvendo uma habilidade de sondar o que ela não diz, de ver o que ela não quer mostrar, de prestar atenção naquilo que escorre
na babinha, no canto da boca, na expressão, no medo que a sua voz traz, ainda que ela diga, eu estou bem. Por outro lado, eu me sinto muitas vezes não podendo demonstrar as realidades que eu percebo de quenhem, de viés, de soslaio. Porque parece que naquele ambiente a verdade não é possível. E aí isto começa a acontecer até que em um determinado momento a luz entra e alguma coisa acontece e a impressão que você tem é que a pessoa diz assim, você me pegou. E à medida que ela não encontra em você nenhum julgamento, nenhuma cadeia, nenhuma condenação, ela começa então a se abrir um pouco mais. E eu fiquei pensando na oração, para que serve a nossa oração muitas vezes? Para que serve orar a um Deus que mesmo antes que a palavra nos chegue à boca, Ele já sabe exatamente o que nós vamos dizer? Para que serve a nossa oração se nós não sabemos nem pedir como convém? Para que serve a minha oração se eu peço mal, se eu peço para os meus deleites? E eu fiquei pensando que a oração nada mais é do que estar diante do terapeuta dos terapeutas. Você às vezes fica ali 15 minutos falando, 20 minutos falando, e você sabe que nada tocou a sua alma. Até que de repente você consegue dizer 2 ou 3 expressões que te desnudam, e o seu coração se derrete, você se quebranta, e a presença de Deus se manifesta. Por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer pela boca do salmista Davi, que enquanto ele escondia do Senhor o seu pecado, envelheciam os seus ossos, mas quando ele confessou os seus pecados, veio o tempo do refrigério pela presença do Senhor, a presença do amor que lança absolutamente fora todo o medo. E esse lugar onde o medo não é bem-vindo, é o lugar onde você e eu podemos ser de fato. Não é esse ambiente proposto pela religião, o ambiente do disfarce. Quem disfarça melhor? Quem tem a fantasia mais adequada? Quem tem a máscara mais bem feita? É por isso que Jesus, diante do suprassumo da religião, disse: vocês são hipócritas. Este é um ambiente muitas vezes que a gente percebe e que eu estou cansado e jamais ministrarei a vocês como pastor. Pastor que tenho como vocação, não como imposição. E às vezes fico vendo que é difícil, é desconfortável para a grande maioria das pessoas serem ministradas de tal forma que o ambiente proposto para elas seja o ambiente da liberdade, da luz, da verdade. Porque parece que esse ambiente nos desnuda. Eu gostaria que você fizesse o seguinte exercício psicológico agora. Imagine se você estivesse agora nu aqui. Você estaria extremamente desconfortável. Este é o ambiente que nós criamos das relações onde a gente está o tempo inteiro usando o melhor disfarce, a melhor roupa ou quem sabe a melhor tanga. Dizer às pessoas e convidar as pessoas para este caminho, para esta viagem para a luz. Não parece, andar em direção à contramão. Dizer às pessoas que o que a obra de Jesus tem como finalidade é a liberdade de suas consciências, é andar na contramão, uma vez que a grande maioria das pessoas, eu espero que você que me ouve, não seja contado entre estes, tem o desejo
intenso de que alguém diga para ela o que ela tem que fazer e o que ela não tem que fazer. De tal forma que a culpa seja do outro se der errado. Eu quero emprestar a você a minha consciência. Diga você, ó consciência externa, a gente pode pensar num HD externo, o que eu devo fazer, e tem muita gente que se propõe a isso, mas eu não vou me propor a esse tipo de coisa. Antes, o meu convite é sempre a esta liberdade. Você entende que somos um, entende que Deus está acima de nós todos, portanto, estamos no mesmo lugar. Não existe ninguém mais ou menos que ninguém, a não ser Deus que está acima de todos, como a Escritura está dizendo. Você entende que Deus é por você, que Deus é em você e age através de você, ou quer agir através de você. E aí o texto continua, e o texto diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. O que eu gostaria de deixar no seu coração nesta noite, entre outras coisas, é a ideia de que Deus lhe deu um dom. Deus colocou algo em você, como parte desse corpo único, que está só em você. Do mesmo jeito que Ele deu ao meu nariz características únicas, que o meu ouvido não consegue ter e nem suprir. Eu não consigo cheirar pela orelha. Eu não consigo falar pelo olho. Eu não consigo ver pela boca. Existe um dom que está sobre a sua vida, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, tendo em vista o aperfeiçoamento do corpo. Se você continuar o texto, você vai ver. Existe uma realidade em você que te transforma em uma pessoa única no universo. Nunca, jamais haverá outro você neste universo. Nunca, jamais haverá outro você neste universo. E ninguém poderá te substituir. No mundo se diz uma frase, principalmente no mundo corporativo: ninguém é insubstituível. Mas no reino de Deus, ninguém pode ser substituído. O dom que está sobre a sua vida, se ele não for exercido por você, eu não poderei exercê-lo. Eu não poderei fazê-lo. E haverá um prejuízo ao corpo, porque quando o meu dedinho está doendo, o meu corpo inteiro sofre. A gente começou a se perceber de uma forma fora do corpo. É como se o nariz se visse como todo, como tudo. E aí ele começa a fazer aquilo que de alguma forma só tem a ver com ele. Só tem a ver com ele enquanto nariz. Do mesmo modo o ouvido, do mesmo modo a boca. Daqui a pouco ninguém mais se comunica. Todos estão sofrendo e não sabem por quê. A razão é única. Cada um está vivendo para si e desperdiçando os seus dons que têm a ver com o corpo. Cada um está vivendo para si e desperdiçando a sua vida, tentando andar na direção de si mesmo, fazendo da sua história, do fato de que você é único nesse universo, que existe uma realidade que só você poderia desenvolver. Ninguém mais pode sentir e ver e perceber a vida e as oportunidades e as dificuldades que tem o poder de ensinar a mim e a você, do ponto de vista de onde você está. Só você enxerga e vê e tem as oportunidades que você tem, enxerga e vê.
Mas existe essa realidade que vai fazendo com que a gente viva neste mundo onde cada um é por si, neste mundo onde as aparências dizem mais do que de fato a essência, de que aquilo que me habita, de tal forma que eu sufoco, esqueço qualquer dom, que ao invés de contribuir comigo mesmo, contribua com o outro. Eu fico imaginando Beethoven com o dom, Handel com o dom, e dizendo assim: eu só vou tocar para mim, eu vou fazer música para eu ouvir, eu só vou compor para mim mesmo. Não teria nenhuma razão, nenhum impacto, nenhuma relação com o bem de mais ninguém. Seria um dom, um talento enterrado. Pura e simplesmente. Na expressão pessoal, a gente só pode ser na relação. Ninguém consegue ser pessoa a não ser no outro. Ninguém consegue ser pessoa a não ser que tenha a possibilidade da relação. Senão, a única coisa que você é um indivíduo. E um indivíduo vai morrer. E o texto continua dizendo: por isto diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Do que isso está falando? O texto começa dizendo assim: por isso diz. Por isso o quê? Por isso que ele tinha feito antes. Ele deu dons a cada um, segundo a medida do presente de Jesus. Saiba de uma coisa, isso não tem a ver só com a realidade da comunidade. Isso tem a ver com todos os aspectos que englobam a sua existência. Isso tem a ver na maneira como você estuda, como você educa seus filhos. Isso tem a ver como você namora, tem a ver como você lida com dinheiro, tem a ver como você lida com a pessoa que trabalha para você. Isso tem a ver com a maneira como você se engaja na sua sociedade. Isso tem a ver com tudo. A igreja é sempre chamada para fora. Você recebeu uma boa notícia? Quantas pessoas, quando recebem uma boa notícia, são desesperadas em passar aquela notícia boa para frente? Agora, de fato, o Evangelho é para você, como a etimologia da palavra, né, vai nos apresentar uma boa nova, uma boa notícia? Porque muitas vezes nós temos o desejo de catar esse pão, enfiar debaixo do braço e comer só a gente. A igreja sempre foi pão partido. Se o Evangelho é bom para você, lembre-se de uma coisa: existe um dom sobre a sua vida que foi lhe dado segundo a medida do presente que Jesus, ao subir aos céus, ao levar cativo o cativeiro, lhe deu, para que esta boa notícia pudesse alcançar todos os povos, todas as nações de nosso planeta. A sua vida deveria ser na forma como você vive, trabalha, namora, se relaciona, enfim, na maneira como você vive, a partir deste dom que Deus lhe deu, um fluir desta comunicação, deste Evangelho. Ninguém pode ter o Evangelho para si. Isso tem uma contradição com o espírito do Evangelho. Muitas vezes nós estamos dispostos a doutrinar a outra pessoa. Eu fico vendo um pessoal insistente, um pessoal corajoso, até admirável essas pessoas. Todos os domingos no meu bairro
vai ter alguém lá batendo lá. Mas ele não vai falar para você do amor de Deus. Ele vai dizer para você da doutrina, do pedaço do corpo que ele acha que é. Ele acha que você é diferente dele, ele não conseguiu ver ainda que há um só corpo. Eu fico imaginando tanto, uma vez dois daqueles menininhos que andam juntos, sabe? E de vez em quando eu gosto de pegar eles para judiar. Uma vez eu peguei dois deles assim. Uma vez eu fui atender também outros dois, eu estava no banho, e aí minha mãe falou assim, filho, aqueles meninos que andam de dois. Eu falei, manda embora, mãe. Aí eu falei, não, manda embora não, deixa que eu vou atender eles. Aí eu fui de toalha atendê-los assim. Ele falou, eu queria dizer como você pode viver feliz. Eu falei, eu quero saber, entra aqui. Eles entraram na minha sala, tadinho dos dois. Véio. Mas um dia foi na minha casa também, ali eu estava na minha casa. E chegou uma hora que o cara ficou bravo, rapaz. Ele falou assim, eu gasto 2 anos da minha vida para anunciar essas coisas. Eu falei, irmão, o convite do Evangelho é para uma vida inteira. E para além de uma vida inteira, é para uma eternidade toda. Mas eu fico admirado que como a gente às vezes, eu lembro de uma mulher que ela, na época de política, ela batia de casa em casa, e o político dela, ela ia lá entregar em santinho, ela ia lá falar, o cara é bom e tal e tal. E aí ela disse que quando ela creu no Senhor, quanta dificuldade ela tinha às vezes de falar, ou de favorecer com o seu dom. Porque às vezes o seu dom não é falar, irmão. Às vezes o seu dom não é um ensino. Às vezes o seu dom não é este. Mas o que está como presente de Jesus na sua vida, que possa favorecer a missão de Jesus, que tem a ver com liberdade, com vista aos cegos, com liberdade ao oprimido, e com aquilo que é anunciado como um ano onde Deus quer receber, quer te aceitar. Irmão, irmã, isso vai dividindo a estrutura. Às vezes você vê numa comunidade, eu vou pregar em várias comunidades, terça-feira eu vou pregar em uma, mas às vezes você vê que o cara que é do louvor, ele não se envolve mais com nada. O cara que vai ficando departamentalizado. Não, eu sou do departamento tal. Mas o corpo, eu entendo que você tem um talento, um dom, mas este talento, esse dom, ele deve atuar de tal forma que a vida flua e o corpo cresça. E Jesus está dizendo assim, essa é só a primeira parte, meu relógio parou. Que horas são? Esta é uma realidade que a gente precisa estar atento. O texto diz, subindo ao alto. Isso está falando da ressurreição de Jesus. E a ressurreição de Jesus é algo que deveria mudar toda a nossa forma de viver. Porque eu percebo muitas vezes a gente desperdiçando os nossos dons, enterrando os nossos talentos, com um objetivo apenas: tentar manter-se vivo. Tentar se salvar. Eu evito me dar, porque eu penso que ao me dar eu me desgasto. Eu evito me doar, porque eu penso que ao me doar eu me perco. Então eu começo a viver e a fazer tudo aquilo que de alguma forma me protege. Tudo aquilo que de alguma forma me salva. Isto vai dar, em última instância, na sobrevivência do próprio corpo. Eu fui falar para os professores da rede municipal e eu disse para eles assim, como trágico deve ser
se você tiver que fazer o que você faz, vir a uma escola, dar aula, se a única razão para você estar aqui se envolvendo com esses alunos, com essa pessoa, for o seu prato de arroz com feijão. For a sua sobrevivência. Isso transforma a vida. O Mário Sérgio Cortella, aliás, londrinense, tem uma frase muito interessante, ele diz que a vida é muito curta para ser pequena. A gente vai deixando a nossa vida pequena. A gente vai, para sobreviver, a gente vai se poupando. A gente vai se encolhendo. E a gente vai sorvendo como um Pac-Man, como uma traça, tudo aquilo que de alguma forma nos dá suporte, nos dá condições de existir um pouco mais. Mas existir não é viver. Existir é um desperdício. Nós não brigamos as brigas que a vocação nossa nos dá. Por quê? Porque nós nos protegemos. Quando as coisas não acontecem do meu jeito, da forma que eu acho que estarei seguro, da forma que eu acho que seria melhor, não a partir de uma relação ou de um chão com uma palavra, mas simplesmente daquilo que eu me sinto mais confortável, eu protesto, eu faço bico, eu magoo, eu não ando mais. Tudo isso tem a ver com uma questão pura e simples. Todo aquele que tenta sobreviver é alguém que não vive no mundo da ressurreição. Vive no mundo onde a morte dá a última palavra sobre tudo. E sabe o que é o grande problema desse lugar? É porque nesse lugar não tem outro jeito. Não tem o que fazer. Não tenho o que fazer. Se não tenho o que fazer, o que eu faço? Eu me acomodo. Você olha para... esse Brasil não tem jeito. Então, esse é o mundo da morte. Este é um mundo que não contempla a ressurreição. O meu marido não muda. O meu filho não tem jeito. Eu não tenho jeito, eu não consigo, eu não sei. Quem está dando a voz, quem está dando a última palavra é o Espírito que não contempla a ressurreição. Por que eu estou falando isso, amado? Porque eu sei que há muitas coisas em você, porque elas há em mim. Elas existem em mim. Por quê? Porque nós somos um só corpo. Agora, o que eu estou querendo dizer para você é que nós não podemos permitir, na busca desta sobrevivência, que é, na verdade, um sintoma da doença da não ressurreição, da mente que não consegue viver e enxergar o mundo pela ótica do fato de que Jesus subiu. A gente então vai se encolhendo. A gente vai se encolhendo. Eu posso até entender que existe do lado de fora situações, circunstâncias históricas que queiram fazer de você uma pessoa pequena. Mas eu não posso admitir, irmão, que dentro do seu coração, que dentro do seu peito, essa estrutura de fora encontre um parceiro. Eu posso até entender que você não tem a condição de roer a corda com que lhe amarraram. Mas eu sei que você pode, fio a fio, ir roendo essa corda, até que um dia ela fique mais fraca e você a possa arrebentar. Quantos sonhos dentro do seu coração, quanta fluidez para tanta coisa boa. Ontem eu estava num aniversário e um pastor me disse assim: Alexandre,
Eu queria fazer isto, trabalhar com isto. Ele queria cuidar de gente, ele queria formar uma escola de futebol. E eu falei, mas por que você não vai? E eu vejo, quando ele faz isso, ele faz com uma alegria. Aliás, ele é um ex-atleta, ele teve sucesso na sua profissão. Mas, quando virou pastor, parece que a única coisa que serve agora é aquilo que está dentro da caixinha. Eu falei, não, meu irmão. Sabe por quê? Porque daqui a pouco, cara, o tempo vai passar. E um dia você vai chegar lá na idade e vai dizer assim, rapaz, por que eu não fiz e não exerci o dom que Deus me deu? O dom que Ele deu só a mim. Fique tranquilo. O dom que Ele deu só para mim e que podia ser bênção na vida de tanta gente, onde eu me sentia feliz fazendo, atuando, parece que aquilo fluía. Eu sei, irmãos, irmãs, que tem muito sonho no seu coração, que está aí arrefecido, apagado. Porque se você sabe que se você quiser vivê-lo, você de repente vai ter que se arriscar mais. Mas você quer ser seguro? Você tenta sobreviver? Isso fala assim, a ressurreição não aconteceu. Eu sei que muitas coisas que estão no seu coração e que te impede de arriscar é porque você acha que você não é capaz de aprender, você acha que você não é capaz de fazer, você acha que você não tem habilidade para aquilo. Tudo bem, irmão, se Jesus não tivesse ressuscitado. Mas depois que Jesus ressuscitou, saiba de uma coisa, tudo isso que você chama de realidade está suspenso. O fato de alguém não saber não significa que o Espírito da vida não pode inundá-lo de sabedoria dada do alto para poder aprender e fazer. O fato de alguém estar doente não significa que o Espírito da vida não pode chegar ali, tocar e curar. O fato de você perceber em você pulsões, inclinações para a morte, portanto para o pecado, que você não necessariamente precisa dizer, não tem jeito para mim. Porque existe um Espírito da vida dado em Cristo Jesus. Porque Jesus subiu. Porque Jesus ressuscitou. Porque Jesus ressuscitou, amados. Tudo aqui está suspenso, até a sua morte física está suspensa. Porque se a vida disser levanta, você vai levantar. Mas a gente vai se acostumando com a ditadura da morte, e ela vai dizendo assim para você, cara, farinha pouco o seu pirão primeiro, dá seus pulos. Ninguém vai fazer por você não se doa para ninguém não, tenta sobreviver, a floresta o bicho pega. E aí a gente vai vivendo cada um para si mesmo. Não há corpo, não há ligação. E o dom vai ficando sufocado, vai ficando reprimido. E lá na frente, de repente, você olha e diz assim, nossa, mas eu podia ter feito diferente. Mas nem a indignação mais é possível de brotar. Talvez nem o arrependimento mais seja possível, porque você e eu estamos tão conformados com o lugar onde Jesus não subiu, com um mundo onde a ressurreição não significa absolutamente nada, a não ser uma historinha da carochinha. Não tem impacto nenhum na minha vida e nem na forma com a qual eu lido. Em nome de Jesus, eu tenho clamado ao Senhor, Senhor, eu quero ser. Tudo o que o Senhor me deu condições para ser, tudo que a sua graça providenciou, todo o dom que o Senhor deu a mim, eu quero ser, Senhor. Se o limite é o céu, até o céu eu quero chegar.
Eu não quero mais esta canga do medo, da sobrevivência, pesando sobre a minha vida e apequenando a minha alma. Eu quero nem que for morrer para ser. Porque eu sei que até a morte está relativizada, uma vez que naquele dia o Senhor vai me dizer, filhão, levanta. E eu vou poder dizer, obrigado, Jesus, porque eu fui. Jesus não te salvou para você não ser amado. Jesus não te salvou para você ter uma vida confortável, segura. Jesus falou assim, está consumado, bora, vá viver tudo aquilo que tem relação com o bem, com a bondade, com a liberdade, com a verdade. Vá, sem medo. Porque se você tentar salvar a sua vida, filho amado, você vai perder a sua alma. A sua alma será um desperdício. O C.S. Lewis diz, você não tem uma alma, você é uma alma, você tem um corpo. E eu fui pensar nisso e falei, é verdade, a Bíblia diz que Deus pegou o pó da terra, sobrou na sua narina o fôlego de vida e o homem tornou-se. Ou seja, o que ele é alma vivente. O seu coração pode ser dilatado para amar. Cadê a sua coragem, filho? Cadê a sua coragem, filha? É igual o cara que pegou lá o talento, enterrou e falou assim, rapaz, o meu servo é bravo. Quando ele eu vou tentar mexer com isso aqui, daqui a pouco eu perco, o negócio não vira. Vou guardar aqui, quando ele chegar, eu devolvo para ele o que ele me deu, pronto, acabou. É o meu amo. Vai fazendo do talento um negócio escondido. Para quê? Com medo. Eu vou dizer um negócio para vocês, vida com Deus é uma aventura. Se a sua vida não é aventura, é porque ela não é com Deus. Deus, ele diz assim, sai. Sai? Para onde? Sai, velho! Não, mas me dá aí o roteiro, a rota. Não, sai andando. Sai da sua terra. Sai do meio dos seus parentes. Vai para uma terra que eu vou te mostrar depois. Você fala, mas pô, Senhor, aqui já está tudo certo, está tudo seguro. Então, mas aí você vai ficar pequenininho. Você vai morrer seguro aí, ó. Você vai morrer seguro pagando um seguro ainda. Seguro funerário, inclusive. Mas você não vai ser, amado, o que eu te dei de dom quando eu subir para você ser. Todas as ferramentas para que você pudesse ser, eu dei. Porque só existe um lugar de ser em mim. Caso contrário, como diz Benjamin Franklin, muita gente morre aos 25 e só é enterrada aos 75. O que está nesta morte adiantada e neste enterro atrasado? Alguém que tenta se proteger, por isso mata os seus sonhos, por isso não vive as aventuras, por isso não briga as boas brigas, por isso não se dá a ninguém, por isso vive só para si, por isso não significa e não representa o Evangelho nessa terra. Meu Deus, eu tenho certeza que a sua alma quer ser. A única maneira de você dar um cala-boca nela é sufocando ela. É por isso que a gente precisa de Rivotril, de maconha, a gente precisa de cocaína, de droga, de trabalho exagerado. Porque a nossa alma quer ser. E a gente fala, cala a boca, não vamos nem arriscar. Você está numa situação, está injusto ali. Aí você fala, eu vou ficar quieto. Se eu for falar aí, depois sobra para mim. Você deixa de ser.
para se poupar. Mas Jesus está dizendo assim, eu subi e eu dei dons a você, à medida. E o texto vai dizer um negócio muito interessante. Ora, isto é, ele subiu, que é, senão que também desceu. Perdão, errei, calma aí. Mas a graça foi dada no 7, 4:7. Mas a graça foi dada a todos. É isso que está aí, não? Lê alguém para mim Efésios 4:7. A cada um. A cada um. O dom que está sobre a minha vida não está sobre a sua, está sobre a minha. O dom que está sobre a sua vida não está sobre a minha, está sobre a sua. A cada um. À medida de que Jesus ia presenteando. Ah, Roberto, então eu vou dar isso aqui. O Paulo, eu vou dar isso aqui. Luiz, eu vou dar isso aqui. Fabinho, eu vou dar isso aqui. A Lili, eu vou dar isso aqui. A Tânia, eu vou dar isso aqui. A Ju, eu vou dar isso aqui. Para ser. Ferramenta para ser. Como eu posso ser, Senhor? Então, eu vou te dar algumas ferramentas para você ser. Vai te ajudar. Mas a gente fala, não. Então, amados, a palavra de Deus hoje tem a ver com isso. Cristo ressuscitou. E Ele deu dons a mim e a você. Que em nome de Jesus, a gente se entenda como corpo. E a gente cumpra a vocação que o Senhor nos deu a cada um. De fluir através de nós, diversas formas, segundo o dom de cada um. A boa notícia do Evangelho, que é o poder de Deus para, de fato, transformar uma vida velha em uma vida nova. Paulo disse assim, eu não tenho vergonha do Evangelho. Se você tem vergonha, pode ter certeza que não é do Evangelho. Porque quando a gente conhece o Evangelho, não dá para ter vergonha dele. E ele diz assim, eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei que ele é o poder de Deus para a transformação da vida de todo aquele que crê. Que Deus nos faça assim, para a sua glória, em nome de Jesus, uma comunidade de gente que se vê como um e de gente que favorece o irmão a ser, que estimula o outro a ser. Fala, irmão, coragem. Irmã, coragem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não tente se salvar, porque Jesus ressuscitou. Eu quero viver minha vida, eu anseio a minha vida assim. Eu sei que é arriscado, eu choro de medo, muitas vezes sozinho no meu quarto, mas eu não vou viver de uma outra maneira. Eu vou roer a porcaria desta corda, fiozinho por fiozinho, até ela não poder mais me prender. Ou eu vou morrer tentando, mas vou ser ressuscitado no final, porque Cristo ressuscitou. E por isso eu posso viver e ser nele. Pai, estão aqui os meus irmãos e as minhas irmãs. Eu te louvo por esse tempo. Eu te louvo porque eu sei que o que foi dito aqui, Senhor, tem a condição de molestar a alma de todos aqueles que aqui estão. De tal forma, Pai, que eu sei que daqui 20, 30 anos, essa pessoa ainda vai se lembrar disso que foi dito aqui. Não porque eu disse, Senhor, porque eu sou só uma mídia, eu sou um CD, um pendrive, mas porque é a Tua palavra. E que ela também incomode a minha alma, Senhor. E que em nome de Jesus eu encontre no Teu Filho todo o contentamento, a coragem e a fé para ser tudo que o Senhor me chamou para ser. E faz o mesmo com meus irmãos e com esta comunidade para a glória do Teu nome e para o bem desta cidade, em nome de Jesus. Amém.